Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, do canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. E eu me chamo Tânia. E nesse vídeo vocês vão aprender a fazer essa bolsa que tá bombando, campeão de venda. Olha, usando apenas pontos altos. Olha só o ponto fantasia que ficou, ó. Olha que graça esse ponto. Bem fácil de fazer. Você que é iniciante, quer ter uma renda extra, aprenda a fazer essa bolsa. Você vai bombar. Olha só, usei também essa alça colorida, onde eu vou deixar o link para vocês adquirirem. E tem também, olha, eu coloquei botão imantado, ó como que ficou uma graça por dentro, tá? E eu vou ensinar vocês também a fazer essa base, olha, sem aqueles furinhos aqui. É uma dica legal, tá certo? Então é isso, pessoal. Olha que graça que ficou. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares, se inscreva no meu canal e ative o sininho, assim vocês vão estar recebendo novos vídeos, tá certo? Ah, e não deixe de fazer seus comentários e sugestões, que eu vou gostar muito. Então, logo depois da descrição. Então, bora para a lista de materiais. Então, bora para a lista de materiais. Eu tô usando aqui o azul claro, né? O fio de malha azul claro da Fisher, que é prêmio. Ele tem 25 milímetros. E esse branco aqui, ele é um fio prêmio, mas não é da Fisher. Mas ele também tem 25 milímetros. Então, deu certo. Quando você for fazer bolsas de várias cores, tenta encontrar fio da mesma espessura ou aproximado, né? Para você não ter diferença na hora que você for fazer o trabalho, porque dá uma diferença quando você tem a espessura diferente, tá certo? Então, nós vamos precisar também esse tecido de tricoline, botão imantado, fita métrica, tesoura, agulha, eu vou usar a agulha número 7, marcadores, agulha de tapeceiro. E essa alça aqui de corrente, eu consegui achar no tom azul. Eu comprei 1,20 m, ele tem 1,20 m pra gente fazer a alça, tá? E eu vou deixar o link também para vocês adquirirem através da loja online desse armarinho, tá certo? Se vocês não conseguirem achar da cor, pode ser de outra cor. Aí fica a critério de vocês, pode ser até de couro, tá certo? Aí fica a critério de cada um. Então, bora pra aula. Então, nós vamos iniciar com o azul, tá? O azul clarinho. Eu vou iniciar com correntinha. Eu vou contornar aqui o fio nos meus dedos, ó. Eu jogo esse aqui pra trás. E eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio e eu puxo o fio. Então, eu tô iniciando com esse nozinho pra fazer a correntinha. Então, vamos fazer 16 correntinhas. Então, não repuxem muito, pra não deixar o ponto muito apertado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, fiz 16 correntinhas, ó como que ficou, tá? Então, como eu vou iniciar com pontos baixos, então eu vou fazer mais uma correntinha, totalizando 17 correntinhas. E o que eu vou fazer agora? Eu vou virar minha correntinha aqui pra trás, tá? Ó como é que tá. A gente vai começar a trabalhar usando essa alcinha aqui. Por que eu vou começar a trabalhar usando essa alcinha? Essa alcinha, se eu começar a fazer desse jeito, a gente vai ter aquela base bem bonita. Não vai ficar com aqueles furinhos como tá esse aqui, ó, tá vendo? A base fica tudo cheio de buraquinho aqui, fica horrível isso, né? Então, eu vou dar essa dica pra vocês. Então, fiz 17 correntinhas, vou iniciar na segunda alcinha aqui, ó. Virei, né, a correntinha do avesso. Eu vou iniciar na segunda laçadinha, não nessa, na segunda, tá? Então, vamos fazer ponto baixo nessa segunda alcinha aqui. Ó, vocês vão ver que lindo que vai ficar. Então, meu primeiro ponto baixo, eu vou pôr um marcador. Pronto. E eu vou fazer essa sequência de pontos baixos em todas essas alças, ó. Sem repuxar muito também. Por isso que eu falo na hora de fazer a correntinha, não repuxarem muito. Então, eu vou fazer essa sequência, chegando até o final dessa carreirinha aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, faltando essas duas alcinhas para mim fazer ponto baixo. Ó, vou fazer totalizando 16 pontos, tá?
pontos baixos, ó. Fiz um e mais um. Que esse aqui que é o último. Então, nesse último, como a gente vai fazer o contorno dele, esse aqui é o último ponto, então a gente precisa fazer o contorno dele, certo? Então, nesse último ponto, eu preciso de 3 pontos baixos no mesmo ponto. Então, já fiz um, tá? Vou fazer mais 2. E eu vou arrematando esse fio aqui. Então, olha, aqui, ó, que eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais 2 aqui no mesmo ponto. Então, vem aqui, dou uma alongadinha. Deixa eu puxar mais o fio. Vem aqui, ó. Eu dou uma alongada também nessa alça aqui, ó. Fiz 2 e mais 3. Então, fiz 3 pontos baixos no mesmo ponto. Pra mim fazer o contorno. Olha só, tá vendo? Quando a gente puxa essa alcinha aqui, ó, deixa eu fazer novamente. Quando a gente puxa mais essa alcinha aqui e não essa, o furinho também não aparece, ó. Vocês podem ver que não tá aparecendo. Porque se eu puxar muito, ele vai esticar e vai aparecer o furinho aqui, ó. Olha só que graça que tá ficando. E ao mesmo tempo, a gente agora vai arrematar esse ponto junto aqui. Nós vamos fazer pontos baixos aqui, ó, pegando a alça de trás. Essa alça aqui da correntinha, ó. É essa alça que eu vou pegar. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio, tá? E vamos trabalhando com esse fio, vamos arrematando. Ó, meu último ponto tá... Ó, primeira correntinha é esse aqui. Ó, dá pra vocês verem? O nozinho tá aqui e a correntinha tá aqui. Então, vou vir aqui, já é a minha virada, né? Então, vou introduzir a minha agulha no meio da correntinha e eu vou já arrematar esse fio aqui. Vou fazer ponto baixo. Olha só. Novamente, a próxima correntinha eu vou introduzir bem no meio a minha agulha. Já arremato o fio, laço o fio lá atrás, faço ponto baixo. Olha só, gente, que graça que tá ficando. Cadê o furinho? Não tem o furinho. Olha só, né? Ficando ótimo, né? Então, eu vou fazer pontos baixos até aqui no finalzinho. Aqui no finalzinho, a gente também vai ter que fazer 3 pontos baixos. Como eu já tenho um aqui, só vou fazer mais 2, tá? Então, antes de terminar, antes de chegar no finalzinho aqui, eu volto com vocês. Então, a gente vai fazer ponto baixo pegando na correntinha do meio aqui. Ó, introduzindo a agulha aqui no meio. Eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, faltando 2 pontos para fazer com vocês. Olha que graça que ficou. Olha só esse arremate que eu deixei aqui, ó, pegando apenas no fio de trás da correntinha. Sem furo nenhum. Olha que gracinha que ficou. Né? Vocês gostaram dessa dica? Espero que vocês tenham gostado. E o fio que eu tava arrematando, ó, ficou aqui. Aí eu corto isso daqui. Vocês dão uma repuxadinha aqui atrás. Aí depois a gente corta, tá? Então, ó, tenho essa correntinha e mais essa. Então, essa aqui eu vou fazer meu ponto baixo normal, tá? Pegando o fio de trás. E aqui é o último ponto onde eu vou ter que fazer 3 pontos baixos. Então, como eu já fiz um, vou fazer mais 2. Então, só que eu não vou pegar nessa correntinha, no fio de trás. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Aqui, debaixo da correntinha, tá? Como que eu vou fazer a curvinha? Eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. Eu dou uma alongada nessa alça aqui, ó. Dou uma alongada. Eu vou fazer mais um também. Totalizando, ó. Dou aquela alongada, totalizando 3 pontos, certo? Ó, fiz 1, 2 e o 3 que a gente já tinha feito no início. Ó como que tá ficando. Olha como ficou bonito o trabalho, ó. Uma graça, né? Essa dica. Então, vamos dar sequência aqui. Então, eu terminei essa primeira carreira. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto baixo centrado. Por que que eu vou fazer de pontos baixos centrado? Para deixar mais estruturada a base, tá? Então, vamos lá. Então, vou alongar esse aqui, ó. Vou alongar um pouco. Eu vou vir aqui, vou tirar meu marcador. Vou introduzir a minha agulha não nessa primeira, na segunda aqui, ó. Nessa segunda correntinha aqui, ó, de trás pra frente, ó. Aqui, eu vou pegar essa alça, eu puxo lá pra trás.
Deixa eu dar uma, ó. Eu dei mais uma alongada aqui, que ficou muito curto, tá? Então, a gente dá uma alongadinha aqui. E como eu vou iniciar a fazer ponto centrado, então, ponto baixo centrado, a gente vai sempre fazendo esse Vzinho aqui, ó, tá vendo? É que esse aqui tá bem aqui embaixo, ó. Tá? Vocês estão vendo aqui? Então, a gente vai fazer ponto centrado sempre no meio desse Vzinho. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui. Ele vai ter que sair aqui no meio, ó. Ele saiu aqui no meio, ó, tá vendo? Ele tá no meio do ponto aqui, ó. Tá? Então, vou dar uma repuxada aqui nesse daqui, pra dar uma fechadinha nessa alça aqui, pra não ficar muito solto aqui. Deixa eu fechar mais. Pronto. A gente dá uma boa fechadinha aqui, ó. Ó, fechei. Eu venho com a agulha, pego o fio do novelo e eu puxo lá pra frente. Puxo pra frente e eu vou pegar essa alça aqui, ó. Introduzo a minha agulha nessa alça aqui. Opa! Pronto. E eu já faço o primeiro ponto centrado da próxima carreira. Ó. Eu vou fazer novamente com vocês. Então, esse já foi o primeiro ponto. Então, eu vou desmanchar. Ó, terminei aqui. Eu fiz aquele aumento aqui, né? Fiz 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto. Então, vou fechar essa carreira agora. Então, eu vou introduzir minha agulha de trás pra frente nessa segunda correntinha aqui, ó. Eu dou uma alongadinha aqui. E eu vou puxar essa alça lá pra trás. Pronto. Como eu vou fazer ponto baixo centrado, deixa eu puxar mais um pouco aqui, que eu puxei demais. Ponto baixo centrado, então, vou achar o Vzinho, ó o Vzinho aqui, ó, tá vendo? Vou introduzir a minha agulha aqui no meio desse Vzinho. Ó, ele tem que sair aqui no meio. No meio desses 2 pontos aqui, ó. Essas duas. E eu pego o fio do novelo, eu puxo lá pra trás. Ah, eu dou uma ajustadinha aqui também, ó, até esqueci de ajustar aqui, ó. A gente ajusta um pouco para não ficar muito solto também. Aí, eu pego o fio do novelo e eu puxo lá pra frente. Opa! Ó, puxei o fio aqui, é que escapou. E introduzo a minha agulha nesse aqui, ó. Pronto. E eu laço novamente. Pronto. Fiz meu primeiro ponto centrado, ponto baixo centrado. Certo? Então, vou fazer essa sequência aqui, ó. O segundo ponto é esse, vou introduzir aqui no meio. Faço o meu ponto baixo centrado, dou uma alongada. Tá? Então, eu vou pôr o marcador nesse primeiro ponto aqui. Que foi o início da carreira, certo? Então, eu vou fazer pontos baixos em cada ponta aqui, nessa reta aqui. E chegando aqui, eu esqueci até de colocar o marcador aqui, mas a gente dá pra ver, ó. Tá, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto aqui, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Ó, então, é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, agora, nesse momento, só vou fazer ponto baixo centrado. Cheguei aqui na curva, olha, deixa eu mostrar pra vocês onde que tá o ponto centrado aqui, ó. Tá aqui, ó. Dá pra vocês verem um V aqui. Ó, um aqui. O outro tá aqui, ó. Tá? São 3. E o outro tá aqui, ó, bem escondidinho, ó. Tá vendo? Então, 1, 2 e 3, certo? Então, como eu vou fazer a curva agora, então, cada ponto que tem aqui, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui, esse aqui e esse. Então, são 3 aumentos que eu vou fazer aqui, nessa curva. Então, vou voltar aqui de novo, ó. O Vzinho tá aqui. Então, vou introduzir minha agulha aqui no meio. Eu já vou pôr o marcador, tá? Pra gente não se perder. Que é o início da curva, tá? Então, vou fazer 1. Ai, peraí que eu deixei muito longo. Tá vendo como foi bom? Eu deixei muito longo essa alça aqui, deixei muito longo. Então, ele fica meio frouxinho aqui. Não vai ficar igual a esses daqui que eu fiz aqui. O que a gente pode alongar é essa alça aqui que a gente puxa, e a gente pode alongar, mas essa daqui não, tá?
Então, ó, então, fiz o meu primeiro ponto aqui, vou fazer mais um ponto, né, que é o aumento no mesmo ponto aqui. Ó, a gente alonga um pouco. E eu vou fazer o outro aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ele tá bem aqui. Então, vou fazer um aumento aqui, ó, bem aqui no meio. Ele é um pouquinho chatinho, mas dá pra gente fazer. Então, ó, tem que ver aqui, ó. Tá vendo? Ele sai bem no meio aqui atrás também, ó. Tem um fio aqui e o outro aqui. Então, a gente vem fazer um aumento aqui e o outro aumento. Ó, mais um ponto. Eu alongo aqui. E agora, eu vou fazer mais um aumento nesse último ponto aqui. Ó, tem que abrir aqui no meio. No meio do ponto. Então, um e mais um. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer ponto centrado em cada ponto de base aqui, ó. Tá? Nessa reta aqui. Ah, eu vou pôr aqui, que ao final é o último ponto que nós fizemos aqui da curva. Então, eu vou pôr o marcador também, pra gente não se perder, ó. Tá bom? Ó, ficando desse jeito aqui. Então, vou fazer ponto baixo em cada ponto de base aqui, ponto baixo centrado. E eu volto com vocês antes de terminar a carreira pra gente fazer a curva ali embaixo. Não repare que ele fica assim mesmo, tá? Ele fica meio encolhidinho. Depois que a gente vai fazendo a bolsa, ele vai assentando com peso, tá? Já volto com vocês. Cheguei aqui novamente na curva, né? Eu fiz os 14 pontos baixos aqui. Olha que graça que fica. Não fica lindo? Bem feitinho, né? Então, olha, aqui eu vou iniciar fazendo a curva. Então, olha, eu iniciei com esse ponto aqui. Então, como eu iniciei com esse ponto, eu já conto como um ponto, certo? Então, cada ponto aqui, não tinha que eu fazer um aumento? Então, vou fazer um aumento aqui, aqui e aqui. Aqui, como eu já fiz um ponto, então, só vou fazer mais um ponto. Então, vou fazer 5 pontos aqui. 5 pontos baixos centrados, tá? Então, vou fazer 2 aqui e 1 aqui. Então, por isso que é bom a gente sempre colocar marcador. Então, vou iniciar, ó, meu ponto, o Vzinho tá aqui. Eu vou fazer um aumento aqui. E eu já vou pro marcador aqui pra gente não se perder. Que é o início da curva aqui, ó, tá? Então, é bom a gente tá com o marcador. Então, fiz um, vou fazer mais um aqui. Fiz 2. O próximo ponto Vzinho, ele tá aqui, ó. Dá pra vocês verem? Então, vou fazer 2 aqui. Opa! É que aqui na curva ele fica meio chatinho mesmo. Ó, a gente tem que abrir bem no meio aqui, ó. No meio do fio aqui, ó. Aqui, cadê? Ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Tem 2 fiozinhos, então, a agulha aqui atrás, ele tem que entrar bem no meio dos fios. Então, vou fazer... Fiz um aqui, dou uma alongada aqui. Vou fazer mais um. Certo? E vou fazer o último aqui. Ó, aqui tá o Vzinho, ó. Ó. Então, vou fazer o último ponto aqui. Opa! Fiz o meu último ponto centrado. Então, fiz o meu último ponto centrado, ó, ficando desse jeito. E eu vou fazer novamente daquela maneira lá. Ai, gente, desculpa, porque tá um barulho aqui hoje nessa cidade. Então, vamos lá. Então, eu fiz 5 pontos baixos, com esse daqui são 6 pontos baixos centrado. E vou fechar aqui para mim fazer a próxima carreira, tá? Então, vou introduzir
Então, vou alongar um pouco essa alça, vou introduzir minha agulha nesse primeiro ponto, eu vou puxar ele lá pra trás, ó. Eu vou dar uma ajustada, né, pra não ficar muito solto. Eu vou introduzir, olha, introduzir aqui, ó, nesse meu primeiro ponto aqui, que eu vou iniciar aqui, ó. E ele vai ter que sair aqui atrás, no meio. Pego o fio do novelo e puxo pra frente. Ó, e seguro essa alcinha aqui, já faço o meu primeiro ponto baixo centrado aqui. Pronto. Ó, iniciei novamente meu ponto baixo centrado aqui, tá? Então, vamos novamente colocar mais esse marcador e eu vou fazer pontos centrados até antes de iniciar essa curvinha aqui, tá? Então, só vou fazer pontos baixos centrados aqui, ó, apenas isso. E eu volto com vocês. Cheguei aqui novamente na curva, né? Então, nessa curva, nós vamos também fazer aumento. Então, vai ser um ponto baixo centrado e aumento, um ponto baixo centrado e aumento, um ponto baixo centrado e aumento, tá? Então, vamos iniciar apenas com um ponto baixo, nesse primeiro ponto, ó, aqui. Eu já venho aqui com o marcador, já marco esse aqui, que é o início da curva. E no próximo ponto, vou fazer um aumento. Ó, 1 e 2. Agora, no próximo ponto, vou fazer apenas um ponto baixo centrado. E aqui, vou fazer um aumento também, no meio do Vzinho aqui. Então, que são 2 pontos, 1 e 2. E aqui, nós vamos fazer apenas um ponto. Fazer um aumento no próximo ponto. Então, deixa eu iniciar, falar com vocês novamente. Eu vou repetir novamente. Um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento aqui nesse último ponto. Deixa eu tirar aqui o marcador. Ó. 1, 2, o aumento. E eu vou pôr o marcador nesse último ponto que eu fiz aqui, tá? Olha, esse foi meu último ponto. E agora, eu vou dar sequência de pontos baixos centrado. Ó, eu vou dar sequência até que antes de iniciar essa curva aqui. Cheguei aqui na curvinha, né, pra fazer com vocês. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo centrado, um aumento. Um ponto baixo centrado e um aumento, um ponto baixo e um aumento, tá? Então, vamos lá. Vou tirar esse marcador. Um ponto baixo. Se eu vou iniciar com ponto baixo desse lado, eu vou terminar com aumento do lado de cá. Então, vamos lá. Um aumento. Opa, esqueci de pôr o marcador aqui nesse ponto. Um aumento. E aqui, um ponto baixo, centrado. E aqui, nós vamos fazer um aumento. Aqui, um ponto baixo. Opa, acho que eu não peguei no meio. Ó, tá vendo? Como a gente se engana, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Então, minha agulha tem que estar no meio desse Vzinho também, ó. Então, vou introduzir aqui pra sair no meio aqui, ó. Então, um ponto baixo. E como eu já iniciei aqui com um ponto, então aqui eu preciso terminar com aumento, né? Mas como eu já tinha feito um ponto, então eu vou fazer apenas mais um ponto aqui. Que ficaria no total de um aumento, né? Então, não vou precisar porque eu já tinha feito. Ó, ficando desse jeito aqui, tá? Então, volta aqui, eu dou uma puxada e nós vamos fazer a quarta carreira, a quarta e a última carreira. Então, tá ficando assim, olha que graça que fica, né?
Um trabalho bem feito. Então, vamos lá. Então, vamos introduzir de novo, de trás para frente, nessa carreira aqui, ó, nessa correntinha aqui. Vou puxar essa alça. Não se preocupe, pessoal, que como eu falei para vocês, a gente vai fazendo a bolsa, esse enrugado da bolsa, ele vai assentando, tá? Mas a gente vai se ajeitando também. A gente vai ajeitando ele vai ficando retinho depois. Então, ó, puxei essa alça pra trás, vou dar uma ajustada aqui, ó, tá? Vou dar uma puxada aqui, ó, achei que puxei demais. A gente vai ajustando. E eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui no meio. Eu venho aqui, eu já puxo pra frente e eu já pego essa alça aqui também. Então, esse já é meu primeiro ponto dessa quarta carreira, ó. Tá certo? Então, vamos pôr aqui. E aqui eu vou continuar com os 14 pontos, os 14 pontos baixos centrados, ó. Que seria daqui aqui, ó. Tá vendo o meu dedo aqui, ó? Então, vou começar aqui, porque esse daqui, esse ponto aqui, sempre esse primeiro ponto, pertence à curva aqui, tá? Então, vou fazer os 14 pontos aqui, eu voltando aqui na curva, chegando até aqui na curva, eu volto com vocês. Cheguei aqui na curva, então, nessa curva, agora eu não vou precisar mais do marcador. Nós vamos fazer 2 pontos baixos centrado, um aumento. 2 pontos baixos centrado, um aumento. 2 pontos baixos centrado e um aumento aqui, tá? Então, vamos lá. Então, 1 e 2. E um aumento. Você sempre dá uma olhadinha, ver se a agulha sai no meio. Tá ficando assim, eu vou toda hora me ajeitando aqui com esse fio aqui. Então, vamos lá. Então, eu fiz 2 pontos baixos, centrado e um aumento. E, novamente, 2 pontos baixos, centrado. Mais um ponto. E agora, vou fazer um aumento. E aqui eu vou também fazer 2 pontos aqui. 2 pontos baixos. Ó, o outro tá aqui, ó, bem escondidinho. E o próximo ponto, vou fazer o aumento. E aonde tá o meu marcador, vou fazer o aumento. Ó, que é esse aqui, ó, tá? Eles ficam bem escondidinho, mas dá pra gente ir um aumento. Opa! E eu vou dar aquela sequência de 14 pontos baixos centrados, tá? Chegando até aqui, eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui novamente, nessa curva, vou tirar o marcador e vamos repetir o que nós fizemos desse lado aqui da curva. São 2 pontos baixos centrados e um aumento. Opa! E um aumento agora. Chega uma hora que a gente tem que puxar o fio dessa maneira, né? Que o fio já precisa um pouco mais de força pra gente puxar, então tem que segurar a agulha dessa maneira agora. Então, vamos fazer 2 pontos baixos centrados. 1 e 2. E um aumento. O aumento tá aqui.
E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixo centrado. E por último, um aumento, como a gente já tinha feito esse ponto, a gente só vai precisar de mais um ponto aqui, certo? Que seria o aumento já. Então, terminamos essa carreira, que é a quarta carreira. Eu vou medir com vocês para ver quanto que deu aqui. Então, vamos lá. Então, aqui, ficamos com 26 aqui, ó, de comprimento por 8 de largura, 8,5 de largura, tá? Eu achei que ficou bom assim, esse tamanho. Se vocês quiserem fazer mais aumento, né? Aumentar mais a largura e o comprimento, vocês podem aumentar as carreiras e aumentando aqui na curva. Se vocês fizerem na próxima, por exemplo, se quiser aumentar mais uma carreira, então seria 3 pontos baixos centrado e um aumento, 3 pontos baixos centrado e um aumento em cada curva aqui, tá? Desse lado também, 3 pontos baixos centrado e um aumento, seguindo essa sequência, tá certo? Então, troquei até de agulha, porque essa agulha aqui, ele é mais leve, mas como o fio não tá enganchando aqui, esse aqui tá enganchando melhor. Por isso que eu tava com dificuldade, mas ele é uma delícia de trabalhar com essa agulha de bambu. Eu gosto muito, ele é bem levinho. Mas eu troquei esse aqui porque não tava conseguindo mais puxar. Então, vamos lá, vou introduzir minha agulha de trás pra frente, vou puxar, eu vou ajustar ele aqui, ó. Nós vamos ajustar. E o que eu vou fazer? Eu vou introduzir minha agulha no meio dessa última correntinha que eu fiz aqui, ó. No meio, ó, tá vendo? No meio. E esse meio, eu vou introduzir a minha agulha no meio desse Vzinho aqui, ó. Vocês seguram essa alcinha aqui, ó. Vou introduzir aqui no meio. Pra sair do outro lado. Eu vou puxar aqui a alça pra frente, eu vou enganchar novamente essa alça e vou fazer meu ponto aqui. Pronto. Iniciei a minha lateral. Ó lá. Então, esse ponto, tá vendo? Daqui pra frente, nós vamos pegar só essa alcinha de cima aqui pra fazer os pontos baixos. Não vai ser ponto baixo centrado, que não dá pra fazer. Então, nós vamos iniciar essa primeira carreira de subida apenas com ponto baixo, ó. Então, vou introduzir a minha agulha aqui no meio da correntinha, ó. No meio dessa correntinha. Peraí, que eu vou diminuir a luz aqui. Só um instantinho. Então, ó, vou introduzir minha agulha aqui no meio da correntinha, ó. Tá? E eu vou pegar essa alcinha, junto com essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha que tá aqui. E eu vou fazer meu ponto baixo. Por que eu peguei essa alcinha aqui, ó? Essa alcinha aqui. Porque ele vai fazer com que ele fica mais estruturado, virado pra cima, tá? A lateral. Então, eu vou fazer pontos baixos em cada ponto de base aqui, sem aumento e sem diminuição. Ó, pegando sempre no meio dessa correntinha e essa alça aqui, ó. Tá? Pronto. Ó, e a gente vai fazendo a subida da bolsa, tá? Então, vou contornar aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu peguei aquela alcinha do meio da correntinha na hora que iniciei, pra fazer esse detalhe aqui, ó, tá? Então, eu volto em seguida assim que terminar essa carreira de pontos baixos. Cheguei aqui, nessa carreira aqui de subida, né? Primeira carreira de subida, faltando um ponto aqui. Então, vou terminar aqui com vocês. Então, vou fazer meu ponto baixo aqui, ó. Fiz meu ponto baixo. E eu vou fazer agora, vou fazer o fechamento, ó, dou uma alongada. Venho com a agulha aqui de trás pra frente. Vou puxar. Eu vou dar uma ajustada aqui, ó. Então, como as próximas carreiras nós vamos fazer ponto alto, então, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Não preciso mais colocar aqui no ponto centrado, né? Eu vou pôr aqui, ó. Ó. Embaixo dessa correntinha que eu fiz aqui, ó. Então, vim aqui. Eu vou puxar aqui. Vou dar uma ajustada novamente.
vou fazer uma alcinha aqui. Puxei essa alcinha, eu vou contornar para fazer um ponto alto falso, ó. Eu contornei, lacei o fio e fiz mais uma correntinha. Olha só, eu fiz primeiro ponto alto falso, tá? Então, essa é o meu primeiro ponto dessa carreira aqui. E eu vou fazer apenas ponto alto em cada ponto de base. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, certo? Ó, é um ponto alto falso que nós fizemos aqui. Então, vou fazer mais ponto alto. Vou fazer essa carreira apenas de ponto alto. Assim que eu terminar essa carreira, eu volto com vocês, tá? Apenas de ponto alto em cada ponto de base aqui, ó. Nós não vamos pegar mais no meio, nós vamos pegar aqui, ó, tá? Debaixo da correntinha, tá? Já volto com vocês assim que eu terminar aqui. Terminei aqui de fazer essa carreira de ponto alto. Então, vou fazer a próxima carreira agora. A próxima carreira de subida, ó. Tá ficando já desse jeito. Olha como que ficou bonita aqui embaixo. A base, né? Ó, não tem nem comparação. Então, vamos lá. Então, vou fazer a próxima carreira de subida. Então, vou fazer novamente daquela maneira. Vou puxar essa alça pra trás. Eu venho aqui na frente, vou introduzir minha agulha aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou introduzir aqui no meio onde que eu peguei. Eu venho aqui, eu ponho na alça, acho que eu vou dar uma ajustada, que fica um pouco folgado. E eu venho aqui, eu vou laçar o fio aqui pra frente. Eu dou uma alongadinha e eu dou aquela torcida pra fazer o ponto alto falso, ó. Eu vou laçar uma vez e mais uma. Fizemos o nosso ponto alto falso, vou laçar, eu vou vir nesse próximo ponto aqui, ó. Eu vou pôr a minha agulha por trás desse ponto alto da carreira anterior. Eu vou laçar, vou puxar ele pra cima, dou uma alongada e eu vou fazer meu ponto alto. Pronto. Olha como é que tá ficando. Esse vai ser meu ponto fantasia. Então, ó, vamos fazer o próximo ponto alto aqui nessa correntinha aqui, na próxima correntinha. Vou fazer meu ponto alto normal. E agora, no próximo ponto, vou fazer meu ponto alto pegando aqui por trás. Ó. Esse vai ser meu ponto fantasia. Um ponto alto normal, um ponto alto pegando o ponto alto de baixo, né? Fazendo o relevo aqui. Um ponto alto normal e um ponto alto em relevo. Então, esse vai ser meu ponto fantasia. Então, vou fazer um ponto alto normal. E eu vou pegar o ponto por trás daqui, ó, que vai ser esse. Vou alongo o fio aqui e faço o meu ponto alto. Ficando dessa maneira, tá? Eu vou fazer dessa maneira, vocês fazem essa sequência nessa carreira aqui. Antes de terminar, eu volto com vocês novamente. Voltei aqui com vocês, faltando o último ponto aqui pra fazer. Então, esse último ponto aqui vai ser eu introduzindo a agulha aqui atrás do ponto alto. Então, vou dar uma alongada aqui e terminamos essa carreira. Nós vamos precisar, eu vou fazer mais 2 carreiras desse ponto aqui, para chegar à altura que eu quero, para mim trocar de cor, tá? Então, eu vou fazer 3 carreiras de azul, sem contar essa carreira de pontos baixos, né? Então, são 3 carreiras de azul e 2 carreiras de branco. E vocês podem reparar que ainda não dá para ver o ponto fantasia. Na hora que a gente fizer a segunda carreira, vocês vão ver como é que tá super bonito esse ponto. Então, vamos lá. Então, vou terminar essa carreira. Então, vem aqui também novamente, de trás pra frente com a agulha. Vou puxar essa laçada lá pra trás. Eu vou dar uma ajustada aqui. E vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Já peguei a laçada aqui. E vou puxar a alça pra frente, ó. Vou dar alongada, vou torcer, vou fazer um ponto aqui, ó. Certo? Fiz meu ponto falso, ponto alto falso. E eu já vou pegar
Tá vendo? Esse tá esse aqui, na carreira anterior, eu peguei ele por trás. Então, vou dar essa sequência aqui, ó. Vou pegar ele aqui por trás. Vou alongar. E faço meu ponto alto. O próximo ponto vai ser aqui, ó. Vai ser um ponto alto normal. Introduzo aqui, vou fazer meu ponto alto normal. E o próximo ponto, vou pegar também por trás, ó. Tá vendo? A gente nota que ele tá diferente, né? Então, vou pegar ele aqui por trás. Agora, vocês vão ver o efeito. Vai dar pra ver o efeito do ponto fantasia. Nem sei se dá ainda, ó. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, vou fazer mais 2 carreiras desse jeito. Aí, eu volto com vocês assim que eu terminar essas 2 carreiras pra gente trocar de cor, tá? Até já! Voltando aqui com vocês, eu terminei de fazer minhas carreiras aqui. Então, na verdade, eu não fiz mais 3 carreiras. No total, eu fiz, contando, sem contar a primeira carreira de pontos baixos, eu fiz 6 carreiras de pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Porque eu achei que 3 carreiras ficou muito baixinho. Então, eu achei melhor fazer mais 3 carreiras. Então, em vez da gente contar quantas carreiras, eu vou medir com vocês. Ó, deu 12 centímetros, tá? Aí vocês fazem a carreira, quantas carreiras que vocês quiserem e a medida que vocês quiserem. Então, isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Então, eu fiz 12 centímetros de altura da bolsa e eu vou fazer a troca de cor agora. Então, vamos lá. Tem muita gente que faz troca de cor cortando o fio e colando. E é uma maneira também, tá? Então, olha, eu vou fazer... Ficou faltando fazer um ponto alto colocando a agulha atrás desse ponto aqui. Então, vou alongar o fio, vou fazer o meu último ponto alto dessa carreira aqui. Então, na hora que eu precisei alongar esse fio, eu vou vir aqui de trás pra frente com a agulha. Eu vou puxar esse fio, ó, aqui pra trás, né? Como de sempre. E eu vou dar uma ajustada aqui, ó. Pra ele ficar mais justinho, certo? Deixa eu ajustar aqui. E agora, eu já vou fazer a troca de cor. Então, vou introduzir minha agulha aqui no meio novamente. Coloco minha agulha nessa alça. Eu venho aqui, ó. Eu vou cortar mais ou menos uns 10 centímetros. Acho que nem isso, uns 10 centímetros, tá? De fio. E eu já venho com o fio branco. Já laço ele aqui, olha. Já laço, já puxo ele aqui pra frente. E esse fio azul aqui, se vocês quiserem, vocês podem dar um nó. Mas eu vou dar um nó só pra gente garantir. Aí, ele fica assim, ó, dessa maneira aqui. Aí, eu vou torcer, né, pra gente iniciar o ponto alto. Opa! Faço aquela correntinha. Pronto, iniciei meu ponto alto. Certo? Aí, eu vou introduzir aqui por trás, e esse fio aqui, ó, eu vou trabalhar com ele, já vou arrematando ele aqui. E esse fio aqui, eu arremato depois, tá? Na hora que eu estiver voltando aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aí, eu pus a agulha atrás do ponto alto, eu venho aqui, faço outro ponto alto aqui, formando o ponto fantasia, tá? Novamente, o ponto alto aqui na correntinha. Nós vamos apenas dar essa sequência, como a gente já estava fazendo. Ah, olha só como é que fica bonito o ponto fantasia. Fica uma graça, né? Ó, tá ficando desse jeito aqui. Então, eu vou dar essa sequência. Acho que eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto. Desculpa, acho que eu vou fazer 3 carreiras no fio de malha branco. Aí, a gente vai medindo. Vocês vão medindo daí, eu vou medindo daqui. Tá? Então, eu vou fazer essa sequência até a altura que eu desejar. Eu volto com vocês. Gente, olha como que tá ficando linda a bolsa, ó. Ficou enorme por dentro, ó. Um tamanho bom, né? Que eu gostei. Deixa eu tirar essa agulha, pra não fazer barulho. Ó, olha que delícia que ficou. Bem feitinho, olha a base, como eu falei pra vocês, né? Sem aqueles furinhos. E é isso. Então, aqui, olha... E eu sempre gosto de fazer acabamento nas minhas bolsas, né? Então, como a gente terminou aqui,
Ah, eu fiz 3 carreiras de fio branco, tá? 1, 2, 3, 3 carreiras. Aí, deixa eu medir aqui pra vocês. Então, a bolsa ficou com 25 centímetros de comprimento e de altura ficou com 17, ó, tá? E de largura ficou 7,5, ó, aqui, tá? Achei que ficou ótimo esse tamanho. Então, a gente vai fazer o acabamento. Eu sempre gosto de fazer acabamento nas bolsas. Acho que é um pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Então, vou terminar aqui, como de praxe, né? Ah, deixa eu te falar, ó, eu arrematei todos aqueles fios. Lembra que tinha o fio azul e o branco? Eu fui fazendo junto, enquanto ia fazendo as carreiras, eu coloquei junto e olha, não precisou nem cortar, tá? Ainda bem que eu lembrei disso. Então, vou fazer aquele fechamento de praxe, né? Fechamento invisível. Eu puxo ele aqui. E nós vamos fazer o acabamento com um ponto baixíssimo. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Apenas com ponto baixíssimo. Se vocês quiserem fazer com uma agulha mais grossa, aí fica a critério de vocês, tá certo? Porque ele não pode ficar muito apertado. Eu venho novamente aqui, ó. Eu dou aquela puxada aqui. E eu laço o fio, eu trago aqui pra frente. Ó, tá? Como eu vou fazer apenas com ponto baixíssimo, eu vou fazer apenas isso. Ah, acho que deixei um pouco mais, acho que deixei um pouco largo. Vou fazendo isso, ó, em volta, contornando a bolsa. Sem puxar muito. Por isso que eu falo, se vocês quiserem pegar uma agulha mais grossa, ó, tá vendo? Ele forma esse acabamento aqui, que eu acho que fica super bacana. Eu vou contornar aqui todo em volta da bolsa, aí eu volto aqui com vocês pra terminar. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Cheguei aqui no finalzinho, faltando um ponto pra mim fazer, um ponto baixíssimo aqui. Então, eu vou fazer um fechamento invisível. Eu venho aqui, eu vou cortar esse fio. Ó, eu vou puxar ele todinho. Aí, eu venho com a agulha de tapeceiro, vou introduzir nessa primeira ponto baixíssimo que nós fizemos, ó. Vem aqui. Eu dou uma ajustadinha nele. E eu vou introduzir novamente nessa correntinha no meio, ó. Pra sair aqui dentro da bolsa. Ó, tá vendo? Fica bem visível, né? Então, vou ajustando ele aqui, ó. Pra ficar melhor. Pronto. Ajustei aqui. Eu venho aqui dentro da bolsa. Olha como que ficou lindo o nosso acabamento aqui dentro, ó. Né? Isso valoriza bastante. Ah, e falando nisso, a minha cliente não quer que eu coloque forro, né? Porque eu ia colocar forro, porque minhas bolsas que eu faço, eu já coloco forro. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Eu acho que ficou bem bacana, sem o forro também. Mas, se vocês quiserem, coloque o forro, sem problema nenhuma. E essa bolsa, como eu falei no início, é campeão de venda. Você pode fazer de 2 cores, você pode fazer de 3 cores, né? Um degradê, né? Aí fica a critério de vocês, a criatividade de cada um, certo? Então, é isso. Então, eu vou terminar aqui, ó. Então, esse fio aqui, a gente não pode colocar ele em qualquer lugar. Como vai ser uma bolsa sem forro, então a gente tem que colocar, tem que ir seguindo a trama dos pontos aqui, para não ficar aparecendo. Ó, eu vou seguindo o trama. Eu já dei o meu nozinho aqui, né? E eu vou jogando ele onde eu achar que tá seguindo a trama dos pontos, para não aparecer. Ó, eu vou jogando no meio, para não aparecer, ó. E depois eu corto esse fio. Ó, gente, nem aparece, ó. Não aparece onde eu coloquei. Aqui, ó, tá vendo? Aqui foi onde que teve aquela sobra, né, da troca do fio. Então, isso é bem bacana pra vocês aplicarem, ó. Não aparece. Ó como que fica. Ó o acabamento, tá? E eu já coloquei a alça, né, com esse argola articulada. Como chegou na lista de materiais, eu não coloquei porque não tinha chegado. Então, chegou e eu acabei já colocando essa argola articulada. Olha que legal que é, ó, tá? Como eu não achei dessa cor aqui, da cor
da alça, eu achei que ficou legal essa cor branca, né? Porque como a gente já fez essa parte branca, então eu achei que ficou legal o branco aqui. Então, como eu falei pra vocês, eu dobrei um pouquinho, eu coloquei um pouco pra dentro aqui, pra gente colocar essa alça articulada. Essa minha alça articulada, ela tem 2,5 centímetros de diâmetro. Então, e olha como que ficou, mesmo colocando, mesmo dobrando, né, as laterais, ela não ficou pequena a abertura da bolsa. Então, agora, nós vamos, olha que graça que ficou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ficou uma lindeza, né? Então, agora nós vamos costurar o botão imantado. Tá vendo, ó? Eu vou colocar, por isso que eu já coloquei essa argola articulada aqui pra gente medir mais ou menos aonde que eu vou pôr o botão imantado. Eu sempre coloco o botão um pouquinho abaixo esse último ponto baixo aqui que eu fiz, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui, assim. Então, eu queria, por isso que eu coloquei a alça, né? Essa argola pra gente medir mais ou menos, ó. Ele tá me batendo mais ou menos aqui. Deixa eu tirar. Ó, ele tá mais ou menos aqui, ó. Olhando aqui assim. Então, eu vou costurar. E eu já tô com agulha. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô com agulha. Ó, coloquei as duas pontas. Juntei as duas pontas. E deixei essa alça aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem, né, ó. Pra mim não ficar dando nozinho aqui. Então, eu vou chegar aqui com o botão aqui, ó. Olha que prático. E eu vou costurar ele aqui. E eu venho aqui com a agulha, já coloco a minha agulha nessa alcinha aqui, dentro da alcinha. Pra não tá precisando dando nó, tá? Então, eu vou costurar aqui, vocês costuram aí, acho que não tem segredo nenhum, né? Costurar o botão. E eu volto assim, na hora que eu colocar os dois lados do botão. Ah, e outra coisa, e eu acabei fazendo esse tassel, que é super fácil de fazer. Eu já tenho um vídeo onde eu ensino vocês fazerem, e eu vou deixar o link para vocês acessar o link, como é que faz esse tassel, tá? Assim que eu terminar de colocar o botão, eu volto com vocês pra gente colocar então esse tassel, tá? Então, eu terminei de costurar o botão imantado aqui. E agora eu vou colocar com vocês. Aí vocês, ó, eu não sei se eu coloco aqui, fica a critério de vocês, tá? Pra colocar o tassel na frente aqui, ó. Eu vou colocar aqui, desse lado aqui. Então, eu venho aqui com o meu alicate, eu abri um pouquinho ele aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó. Eu abro um pouco. E eu venho aqui e eu jogo ele no meio também, tá? No meio da bolsa. Deixa eu pegar mais um gancho aqui, ó. Eu venho aqui. Vou apertar aqui sem machucar a argola, tá? Pronto. Pronto. Fechei. Olha que graça que ficou. Olha que graça que ficou a nossa bolsa. E eu quero mostrar pra vocês o que cabe aqui dentro, tá? Ficou super bacana. Ó, quem quiser coloca tassel, quem quiser coloca algum enfeite, qualquer detalhe, porque como eu sempre falo, né, os detalhes que valoriza bastante sua peça. Eu vou pegar as coisas para colocar aqui dentro para vocês verem como é que ficou um tamanho muito bom essa bolsa. Olha quanta coisa que cabe dentro da bolsa. Eu vou pôr as minhas maquiagens. Ó. Olha quanta coisa que cabe aqui dentro. Tudo isso de maquiagem, cabe carteira, meu celular. Ainda não sei se dá pra vocês verem, ó. Sobra bastante espaço aqui dentro. E olha como ficou maravilhosa com essa alça azul aqui. Deu um destaque, né, essa alça. Eu achei que ficou assim, tom sobre tom, no azul e no branco.
Então é isso. E não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva também no meu canal. Ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.